Pessoal, tudo bem? Eu sou a Eduarda, sou fonoaudióloga aqui da Wavitec. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a importância de não usarmos o aparelho auditivo de outra pessoa. Anteriormente, nos vídeos anteriores, eu conversei um pouquinho sobre a audiometria, como que ela é feita e a importância de fazermos ela. Então, assim, se você ouviu o vídeo anterior, você vai saber que nós escutamos diferentes sons, diferentes frequências. Então, assim, eu escuto desde um som grave, que é um som mais grosso, até um som bem fininho, um som mais agudo, passando por vários entre eles, né? E cada som, cada frequência, eu escuto em um determinado volume. Então, assim, vai ter frequência que eu vou precisar de um volume muito grande para ouvir, isso definiria uma perda auditiva, por exemplo, assim como vai ter frequência que, dentro da normalidade, um volume baixinho, eu já consigo escutar ela. Tendo esse exame em mãos, a fono consegue ajustar o seu aparelho. Então, para cada um desses sons, o aparelho vai dar o volume que você precisa. Acho que já deu para entender um pouquinho, né? Porque nem todo mundo vai ter uma audição igual, exatamente em cada som. Então, assim, se eu pego um aparelho auditivo de um familiar, provavelmente ele não vai ter a mesma resposta que eu num som grave, por exemplo, ou num som agudo, enfim. E daí, naquele som, ou eu vou precisar de mais volume que o aparelho dele está programado, então não vai surtir efeito para mim, ou eu vou precisar de menos volume do que o aparelho dele está programado. E daí isso pode até me gerar algum risco auditivo, algum desconforto, causando tontura, causando zumbido, dor de cabeça, enfim. Citando um outro exemplo, por exemplo, né? Se eu uso óculos, tá? Eu tenho uma falta de visão e eu preciso enxergar aquilo, enfim, com o uso do meu óculos, né? Porque se eu pego óculos de outra pessoa, não necessariamente aquilo vai ficar focado, vai ficar nítido, vai ficar como eu precisaria que ficasse, né? A gente vê mais borrado, enfim. E isso vai valer para a audição também. Falando nisso, puxando esse assunto, a gente pode pensar naqueles amplificadores chamados de aparelho auditivo que são vendidos na internet, sem que seja feito um exame para conseguir calibrar ele, ajustar ele, e sem que tenha um profissional também orientando e arrumando aquele dispositivo para você usar. Então, assim, o que esse amplificador faz, né? Ele vai pegar todos esses sons que eu falei, desde o grave até o agudo, e vai dar o mesmo volume para todos. E assim, normalmente a pessoa não precisa do mesmo volume para todos, né? Então, novamente, aquele som que você não precisaria que fosse amplificado, ele será amplificado e isso pode vir a trazer uma perda auditiva, a problemas, né, mais graves do que o que você teria. Então, assim, pessoal, visto tudo que eu falei aqui, eu espero que agora vocês não peguem mais aparelhos dos familiares para testar. Se ficar alguma dúvida, se tiver alguma curiosidade, deixa aqui pra gente que a gente vai conversando.